Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandassemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com essa maravilhosa melodia que nós estamos dando início a mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana AM 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez, levando a mensagem do alto astral, da Umbanda em particular. E vamos, a partir de agora, trocar mensagens, trocar experiências, energias, sempre pautados dentro de um espírito fraterno, de uma tolerância, de um respeito, e que a partir de todas essas virtudes sagradas consigamos alcançar a tão sonhada evolução. E por falar em evolução,
eu quero boa noite de uma pessoa evoluída, que é a minha querida esposa Flávia Barros. Ela já abriu um sorriso de orelha a orelha, minha amada esposa e mãe espiritual. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos presentes, queridos irmãos da família Tel, nossos queridos ouvintes, que nós possamos ter uma noite abençoada, com muito aprendizado. E já que eu falei de evolução, chegando também de Aruanda, a nossa querida responsável, a cozinheira do banquete espiritual, Luciene Oliveira. Boa noite, Lu. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia, irmãos aqui presentes, família Tel, amados ouvintes, possamos ter uma noite com um banquete espiritual. Sem dúvida nenhuma. E por falar em banquete espiritual, está aqui do nosso lado o terapeuta holístico, pesquisador na área de transtornos mentais. Boa noite, querido irmão, professor Humberto Vieira. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio, companheiros da família Tel e amigos de casa. Que tenhamos uma noite com bastante aprendizado. E olha, por falar em aprendizado, tem exatamente uma pessoa muito especial que aniversariou essa semana. Não é isso, dona Flávia? Ah, nossa querida filha Patrícia Barros. Ô, minha querida, que Pai Oxalá te abençoe, te dê muitos anos de luz, de muita força, de muita sabedoria. Que os santos anjos possam estar na sua vida hoje e todos os dias. Nossa querida filha carnal, Patrícia Barros, que Oxalá te abençoe e te dê tudo de bom, minha filha. Com certeza, conte sempre com seu pai e sua mãe, que são os seus verdadeiros e únicos amigos, não é isso? Bom, vamos a um rápido intervalo comercial e rapidinho a gente está de volta com um maravilhoso tema no quadro Transformando. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz. E no quadro Transformando, queridos irmãos, eu estou aqui pasmo com essa manchete do caso que vai ser apresentado agora pelo nosso querido professor Humberto Vieira. Imaginem, mulher que usava o sexo de forma desregrada, tornou-se fanha e o esposo ainda atraía. É por aí, professor? Pois é, você vê que a questão sexual, ela desequilibrada, ela traz desdobramentos que a gente nem imagina. Essa senhora, cerca de 50 anos, nos procurou. Ela era fanha, era até difícil de entender o que ela falava. E eu não sabia o que ela queria no tratamento. Eu falei assim, não, gente, não consegue curar isso. Ela falou, não, eu não quero curar, eu quero entender por que eu sou fanha. Então ela casada, mas o casamento dela era de fachada. Isso porque ela já não tinha intimidade com o marido há muito tempo, por uma só razão. O marido era um desequilibrado sexual e tentava arrastá-la para as orgias que ele fazia. E ela nunca aceitou. Então ela acabou interrompendo o relacionamento com ele, mas ele saía, dando vazão aos seus instintos primários,
né? E aí o casamento, ela já até pensou em separar várias vezes, mas por questões de netos e tudo mais, a separação do casal ia prejudicar a criação das crianças que eram muito próximas. Então continuaram com o casamento de fachada. Olha, essa questão de casamento, eu estou aqui prestando atenção no que o professor Humberto Vieira está falando. É um caso assim para a gente refletir, né? Nós recebemos normalmente muitas pessoas com problemas conjugais, com problemas, com desafios, exatamente em relação às pessoas com as quais elas convivem. Mas, Flávia, se existe uma lei que não tem como fugir dela, é a questão da lei da afinidade, não é verdade? Você imagina, no caso dessa mulher fanha, né, o esposo ainda traindo, claro que o professor Humberto Vieira daqui a pouco vai nos dizer, mas sabe Deus o que eles dois fizeram em outras vidas para que a misericórdia divina pudesse colocá-los juntos novamente numa vida, tentando se acertar. Como é que você vê isso? Luiz, é complicado, né? Com certeza alguma eles fizeram para estarem juntos agora nesse resgate, né? E olha, eu não sei, essa situação aí é meio até surpreendente. Para mim é muito surpreendente essa condição que ela ficou por conta dessa situação desregrada da vida dela, né? É claro que o nosso querido Humberto vai falar sobre isso mais para frente, mas falando sobre relacionamento, é muito difícil, né, Luiz? A convivência, ela é muito difícil, né? E inclusive, todos os dias lá no TEL, as pessoas chegam relatando situações muito complicadas. Inclusive, esses dias eu tive uma pessoa desabafando comigo, em particular, e muito triste, porque ela não tinha atenção do esposo e nem dos filhos, que ela se sentia muito abandonada, se sentia como se fala, um móvel esquecido no canto da sala, né? Essa que é a verdade, né? E é muito triste, né? Porque todos nós precisamos de atenção, de carinho, de afeto, né? Precisamos nos relacionar. E a pessoa acaba se fechando e se deprimindo. Isso é muito complicado, porque como ela quis manter, né, nessa história da nossa irmã, ela quis manter um casamento de aparência. Olha quanto sofrimento que ela traz muito dentro dela, que é muito difícil você manter uma coisa, né, só para mostrar para os outros que, né, que você tem uma pessoa, que você tem uma família, e que na verdade você acaba sabendo que você não tem coisa nenhuma, né? É muito difícil, você vive numa solidão com tanta gente à sua volta, e isso é difícil de você, né, conter, de você entender, de você conviver. É muito triste, é muito triste. E, inclusive, você estava falando uma questão que me fez lembrar o último dia 3 de agosto, quando o nosso querido professor Humberto Vieira fez uma maravilhosa palestra, cujo tema era Casamento, Ser Feliz ou Ter Razão. Se você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, quiser ver essa palestra, eu recomendo assim demais. Tenho certeza, bota seu marido do seu lado, ou bota a sua esposa do seu lado, vocês tem grandes chances de mudar muitos conceitos em relação a essa questão da convivência conjugal. Anota aí o site, mentenova.com/tel, tel quer dizer TEO, mentenova.com/tel. Você vai poder rever essa palestra na frente de um computador. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você. E essa questão, Luciene, dessa nossa irmã, além de ela ter que manter o casamento de fachada, você imagina como é que a gente faz para se colocar no lugar dela, tendo um marido do lado que a convida para questões de orgias. Como é que fica a cabeça de uma pessoa numa hora dessa, Luciene?
difícil, né, Luiz? Pelo que eu pude assim perceber, ela já veio numa condição espiritual melhor do que a do marido, né? Porque ele continua nas mesmas, vamos dizer assim, nas mesmas coisas que fazia em outras encarnações, ou em outra encarnação. Agora, realmente é difícil. Já pensou você ter um marido, saber que ele vai para orgia, chega em casa e traz um bando com certeza, de seguidores ali com ele, né? Trazendo para o seu lar aquilo, trazendo não só para você, mas para filhos, para netos, né? Trazendo para um ambiente onde você vive aquilo tudo. Muito triste. Eu conheço, inclusive, antes até de falar com o professor, de passar esse assunto para o professor Humberto, para ele nos dizer exatamente como é que foi o tratamento dessa mulher. Eu conheço casos de casais onde o marido ou a mulher sabe que o marido vive na rua, tem as suas questões na rua, seus relacionamentos na rua, mas vive ali com a esposa porque de repente não encontrou nela e tal, mas ela mesmo assim se mantém vivendo com relação a isso. Como é que deve ser difícil isso, hein, Flávia? Com certeza, mas também a pessoa tem que reagir contra isso, né? Eu sei que é difícil, muitas vezes a pessoa não tem uma opção, né? Não tem um incentivo, sei lá, um apoio que possa fazer com que ela tome uma decisão e vá à vida para tentar ser feliz, que a pessoa tem que tentar ser feliz. Nós viemos para cá para ser felizes. Com certeza, eu acredito nisso. Nós temos que modificar, né? Temos que reagir, temos que buscar o melhor. Né? E você ficar naquela condição, se submetendo. Claro, a gente sabe que existem as questões passadas e tudo, mas vamos tentar modificar essa história, né? Com certeza. Vamos buscar uma alegria, uma felicidade, um outro parceiro ou uma outra parceira, para que a gente possa, ou ninguém, né? Ou um amigo, ou sei lá, para que a gente possa ser feliz, né? Todos nós temos o direito de sermos felizes. Eu costumo dizer, até acrescentando o que a Flávia falou, o professor Humberto, que a grande dificuldade que a gente vê, principalmente nas pessoas que chegam lá no Templo Estrela do Oriente para nos contar casos de relacionamentos conjugais, a grande questão é que as pessoas imaginam que o relacionamento conjugal ele precisa ter como prioridade o envolvimento carnal, ou seja, as relações sexuais, essa coisa toda. Então, o que a espiritualidade nos diz, Humberto, é uma coisa bem diferente. A espiritualidade nos fala que você, em primeiro lugar, você não está com uma pessoa do lado, independente da sua condição, se é hétero ou homossexual, não é por aí. Você não está com uma pessoa do lado por acaso. Aquela pessoa ela já existia de alguma forma na sua vida, primeiro. Segundo, precisa existir, e isso sim é a condição sine qua non para que o envolvimento possa produzir frutos, precisa existir o amor fraterno em primeiro lugar. O que é o amor fraterno? É aquele sentimento que escuta a tua esposa no momento que ela está numa dificuldade, que dá a mão quando ela cai, que perdoa quando ela está exatamente numa condição baixa, até porque a gente precisa perdoar para ser perdoado. A gente está exatamente ali do lado durante todos os períodos, sejam eles felizes ou não. Para aí sim, depois que você, vamos dizer assim, você passa essa base para o teu relacionamento, que é o sentimento fraterno, aí sim, o produto final, aí sim teria que ser a questão do amor carnal. Mas as pessoas fazem ao contrário, elas primeiro colocam o amor carnal para depois pensar no amor espiritual, que é o amor de Deus. Como é que você vê isso e como é que foi o tratamento da nossa irmã, meu querido irmão, professor Humberto Vieira? Você tem razão quanto a isso. Uma coisa importante, até aproveitando um pouco a fala da Flávia, quando ela fala em felicidade, saúde mental e saúde do corpo não é algo que cai do céu. Você tem que construir.
Não adianta a gente pensar que vai ser feliz casando com fulano ou ganhando na loteria esportiva. Você vai ter que construir isso na sua vida. Vai dar trabalho. Se você não se dedicar, você não chega lá. Então, realmente é assim. No caso, existem questões de afinidade. No caso dessa senhora, o que ocorreu foi o seguinte. No passado, ela vivia numa grande cidade da Europa. Ela era uma pessoa muito importante. Era uma mulher muito rica, jovem, muito bonita, casada com um homem velho, mas muito apegada a dinheiro e a negócios. E ela promovia reuniões no palacete que ela morava. Então ela trazia outras pessoas, eram reuniões políticas, reuniões de todos os tipos. E ela aproveitava e tinha um poder de convencimento muito grande, porque ela tinha uma voz belíssima, né? Ela inclusive cantava. Se apresentava cantando, e ela convidava as mulheres, escondidas dos maridos, a participarem das orgias que ela promovia nos dias específicos, sempre quando o marido dela viajava. Ela promovia, existiam casais que participavam, marido e mulher, né? O chamado swing de hoje. E existiam aqueles que ou o marido vinha e deixava a mulher, ou a mulher deixava o marido e vinha participar disso aí. Então ela promovia esses encontros fazendo muita separação. Quando ela acabou desencarnando, ela, e logicamente nesse período tinha um determinado espírito masculino que estava sempre como parceiro principal dela. Ela desencarna, vai para o umbral, na verdade ela sofre muito porque ela foi arrastada para uma cidade umbralina onde o sexo imperava, e quando a gente fala do sexo imperar, quer dizer o seguinte, o espírito quando desencarna viciado em sexo, ele vai para essa cidade do umbral e lá ele fica com a libido lá em cima, 24 horas por dia, ele não se satisfaz. Imagina a pessoa ficar com a libido lá em cima o dia inteiro, a noite toda sem se satisfazer. Por isso que ele busca nas pessoas encarnadas seus parceiros nessa época. Ela sofreu muito, mas ela teve algumas encarnações em que foi começando a corrigir o seu problema. Já o parceiro dela continuou se comprometendo. Por uma questão de vibração e de afinidade, os dois vieram juntos nessa encarnação. Ela pediu, antes de encarnar, que ela não pudesse mais convencer as pessoas a entrarem no caminho do mal. Então o benfeitor espiritual deu a ela a condição da voz, a voz opaca, fanha, aquela voz que você quase não consegue identificar o que ela fala. Interessante, hoje ela vive com o marido, mas eles dois são sócios de um bom restaurante. E ela é responsável pela cozinha e ele pela administração e serventia dos clientes, serve aos clientes. Quer dizer, nem abrir nesse ponto eles não podem. Eles estão associados, inclusive aí, para aprenderem os dois a se reerguerem. Que coisa, né, gente? O importante nisso tudo é nós não esquecermos que nós precisamos, e isso é condição sine qua para que todos os nossos relacionamentos estejam fluindo dentro dos propósitos da espiritualidade. Nós precisamos estar em sintonia com o astral superior, pautar as nossas ações através de Deus. Se isso acontecer, eu não tenho a menor dúvida que você, meu irmão, você, minha irmã, serão com certeza felizes. Nós estamos pedindo então ao meu irmão Gabriel um spot comercial e já a gente retorna com os recados da semana no programa Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Exu Omosba, Ogum e Patacuri, Ogum é
Orixá. Caô, cabecilha, Xangô, caô, meu pai. Caô, que Xangô. Olha, já que estamos falando de Xangô, eu queria pedir aos meus queridos irmãos dirigentes espirituais, por gentileza, que não marquem as atividades nas suas casas na véspera do dia de Xangô, dia 29 de setembro, porque o Mirua, o movimento intra-religioso Umbandistas do Amanhã, vai realizar o primeiro encontro Os Umbandistas no século XXI, na Casa Pai Joaquim de Luanda, lá no Lins de Vasconcelos. Teremos vários debates, palestras com o Pai Pedro Miranda, presidente da União Espiritista de Umbanda do Brasil, da Cabana do Mestre Omulu, da Tenda Espírita São Jorge, não é verdade? Com o Pai Marcos, da Tenda Espírita Caboclo Flecheiro, com o Pai Márcio de Jagum, que é o titular aqui do programa Ori, e também com o nosso irmão Gregório Brandão do Cuca. Teremos também músicas, sorteios, a memória da Umbanda, dirigentes de diversas casas, o Ogantião Casimiro e os Umbandistas do Amanhã. Não esqueçam, olha, lugar de Umbandista, dia 29 de setembro, é no primeiro encontro Os Umbandistas do século XXI. 29 de setembro, lá na Casa Pai Joaquim de Luanda, no Lins de Vasconcelos. Dona Flávia, curso A Umbanda Sem Fronteiras? Isso, Luiz. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E agora você também faz o curso Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações pelo site www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323, 2597-1323. Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Minha irmã Luciene Oliveira, quer dizer que está chegando a hora da palestra do grande Vanderlei Oliveira? Está chegando, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Fala Preto Velho. Abordaremos a autoproteção energética com amorosidade, desenvolvimento mediúnico e corpo fechado, 7 passos contra o mal-olhado, emoções que atraem macumba. O palestrante é o médium psicográfico Vanderlei Oliveira, no dia 7 de setembro, num sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladoriente.com. Meu irmão Humberto Vieira fala sobre o curso da Reforma Íntima. É isso aí, Luiz. O nosso curso, a terapia retropsíquica reconstrutiva, a regressão de memória no tratamento dos transtornos mentais e doenças do corpo. O início vai ser dia 14 de setembro, todos os sábados das 9 às 11 da manhã. O conteúdo programático, ou se você quiser, pode assistir uma palestra nossa, quando fizemos para a Associação Médica Espírita sobre essa terapia, você pode ver no www.terapiareconstrutiva.com.br. Agora com o novo telefone 4107-7295, 4107-7295. Faça já a sua inscrição. As vagas são limitadas. E eu queria lembrar que depois de amanhã, dia 26 de agosto, segunda-feira, às 8 horas da noite, teremos uma grande gira de consulta com a Ibejá, das nossas crianças do astral, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 6 horas da tarde. E já que teremos esta maravilhosa gira de consulta com a Ibejada, nada mais justo de que trazermos uma música sagrada para esta grande legião de espíritos. Ô, Ibejada! Beirando o mar, beijo, beijo.
Com certeza eles vêm beirando o mar, a Terezinha, o Pedrinho, a Mariazinha e todos eles, segunda-feira, 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Salve a força da Ibejada. Vamos a um rápido intervalo comercial e já estamos de volta no programa Umbanda Sem Fronteiras com o quadro Saravá Umbanda. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Nas viagens a lazer ou em negócios, a sua melhor opção é a Elis Tour, agência de viagens e turismo. Passagens aéreas nacionais e internacionais, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, locação de automóveis, cruzeiros, câmbio de moedas estrangeiras, apartamentos por temporada e tudo isto num só lugar. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. E quem vai te atender sou eu, Luiz Fernando Barros. Telefone 2542-6040. 2542-6040. Elis Tour Turismo, uma agência de viagens de axé. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Saravá Umbanda.
Saravá, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Quem quiser falar com ela... Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz, Rio de Janeiro. Lembrando a você, meu querido irmão, que você pode ouvir o nosso programa, não só através da caixinha, como também no site da própria emissora. Anote aí, www.metropolitana1090.com.br. Mas se você também perdeu o programa por qualquer coisa, preferiu ver a novela, teve um encontro, não teve um compromisso, não tem problema algum, você não vai deixar de ouvi-lo. É só acessar o site da nossa instituição, que é o www.temploestreladooriente.com, e você vai sempre ouvir o último programa que foi ao ar. E eu também queria te fazer um convite. Venha cá, nos ajude a participar, a produzir esse programa. Nos envie perguntas, críticas, sugestões, novidades, não é verdade? Perguntas para o Saravá Umbanda, perguntas para o professor Humberto, para a nossa mãe Flávia. Pode nos ajudar. Anota aí o endereço eletrônico. programa@aumbandasemfronteiras.com. Repetindo, programa@aumbandasemfronteiras.com. E dentro dessa realidade, não esqueçam de avisar ao seu pai no santo, à sua mãe espiritual, ao seu irmão de terreiro, né, à sua família, ao seu vizinho, sobre a nossa programação, que estamos aqui todos os sábados levando a mensagem de Deus, a mensagem da alta espiritualidade, a grande força da Umbanda para os 4 cantos desse planeta, tá certo? Vamos divulgar e difundir o amor fraterno, que é o grande remédio que esse mundo realmente está precisando. E eu queria fazer um pedido todo especial aos meus queridos irmãos dirigentes espirituais, tá? Porque, vejam bem, nós estamos, a gente costuma dizer isso sempre aqui no programa, nas nossas palestras, nos nossos cursos, a dona Flávia fala, o Humberto fala muito também, né? Nós estamos vivendo um momento que o nosso planeta está saindo de provas e expiações para a regeneração. Então, nós umbandistas, espiritualistas de uma forma geral, nós temos um grande papel, tá, para auxiliarmos os nossos irmãos de jornada, os nossos irmãos planetários. Nós temos que levar a mensagem da alta espiritualidade até eles, para que todos possam exatamente se transformar moralmente. Não é isso? Então, o que nós estamos propondo? O Mirua, que é um movimento que surgiu, um movimento intrarreligioso. O que é intrarreligioso? Dentro da nossa religião de Umbanda, né? Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã está promovendo o primeiro encontro Os Umbandistas no século XXI, no próximo dia 29 de setembro, na Casa Pai Joaquim de Luanda, lá no Lins de Vasconcelos, onde nós vamos ter debates, palestras, por exemplo, com o Pai Pedro Miranda, que é o presidente da União Espiritista de Umbanda do Brasil, a Casa Máter da Umbanda, hein, gente? Com o Pai Marcos, da Tenda Espírita Caboclo Flecheiro, com o Pai Márcio de Jagum, o titular do programa Ori, aqui da Metropolitana, com o nosso irmão Gregório Brandão, dirigente do Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda, o Cuca. Além disso, vamos trocar ideias, experiências, vamos ter músicas, sorteios, a memória da Umbanda, dirigentes de diversas casas, o Ogantião Casimiro e os umbandistas do amanhã. Então anote aí, não marca atividade para esse dia, tá, meu irmão? Dia 29 de setembro, domingo, com entrada franca, lá na Casa
Pai Joaquim de Luanda, no Lins de Vasconcelos. Queria também mandar aqui um grande abraço para o meu querido pai Márcio de Jagum, que ele está no novo horário com o programa Ori, sempre às quartas-feiras, só que agora às 11 horas da noite aqui na Metropolitana. E nesta mesma emissora, nossa querida mãe Regina de Oxóssi, com o programa África e seus Mistérios, todos os domingos às 10 horas da noite. E logo assim que terminar o nosso programa, não percam o meu querido irmão Doté Alexander de Oxóssi e o programa Oxóssi, o Caçador da Riqueza. Já que eu estou falando dos meus queridos irmãos, deixa eu falar aqui com a minha querida esposa Flávia Barros, essa dirigente espiritual maravilhosa que a todos os filhos acolhe. Ela já traz assim um sorriso no seu semblante maravilhoso e vai nos trazer as perguntas de hoje do quadro Saravá Umbanda. Diga lá, mãe. O Mário Cerqueira, ele nos relata o seguinte: convivo há alguns anos com inúmeros desentendimentos entre meus 2 filhos, chegando ao ponto de se agredirem fisicamente. Na busca de uma ajuda, fui orientado por um amigo que é psiquiatra, segundo o qual o caso certamente teria sido iniciado entre os irmãos em outras vidas, refletindo nesta encarnação através de um processo obsessivo denominado simbiose. O senhor poderia me orientar? Minha vida está um inferno. Meu querido irmão Mário, veja bem, claro que eu vou ouvir aqui as opiniões do nosso irmão professor Humberto Vieira, que é obviamente um especialista no assunto. Quero também depois o depoimento aqui também da nossa mãe Flávia, até da Luciene também. Mas veja bem, meu irmão, com certeza absoluta, eu só quero te dizer uma coisa: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, não é isso? Ora, confia, vamos com iniciativas. Eu não tenho a menor dúvida de que os seus filhos terão uma melhora significativa. Eu já conheci outros casos nesse sentido que já chegaram nas nossas mãos lá no Templo Estrela do Oriente. Realmente eles visualizaram, nesse caso que nós tivemos o exemplo, a experiência, eles visualizaram através das entidades que isso era uma questão de outras vidas e não desta, e a partir daí eles com certeza começaram um processo de cura. Nada se resolve de uma hora para outra, mas eu não tenho a menor dúvida de que eles vão ficar bem. Professor Humberto Vieira, do alto da sua experiência, o nosso irmão, como é o nome, mãe? Mário Cerqueira. Mário Cerqueira. Boa noite, Mário. Amigo, quando nós temos 2 pessoas que não se entendem porque existe um ódio que já vem de outra encarnação, o processo de retificação é realmente a união, viver junto um do outro. Jesus já tinha dito, está lá no Evangelho: se tens alguma coisa contra teu irmão, vá e te acerte com ele enquanto estão no caminho, senão haverá prantos e ranger de dentes. Ou seja, você vai ter que encarnar na mesma família com aquele desafeto para poder aprender a amá-lo. Se eles tivessem se matado mutuamente em outra encarnação, hoje eles teriam nascido chifópagos, grudados um no outro, como acontece em vários casos. Já tive inclusive pacientes, aliás, um caso que a gente vai ter que contar no futuro, paciente que nasceu grudado com o irmão. Mas existem casos que não chegou a uma situação tão drástica, mas eles precisam aprender a se aceitar. Então, coube a espiritualidade promover o encontro dos 2. O que é necessário, eu não sei a idade deles, mas eu posso dizer para você que é fundamental que eles conheçam a sua história e entendam o que está acontecendo com cada um deles. Se você quiser, você me dá uma ligada, meu telefone está aí à sua disposição, você pode ligar por 4107-7295 ou então o nosso telefone normal, 3258-3987. Pode ligar que vamos conversar um pouco sobre o assunto. Eu precisaria saber a idade deles e conhecer alguma coisa a mais para poder te ajudar. Maravilha. Mãe, Dona Flávia, como é que a gente, num caso desse, dentro da nossa visão espiritual, como é que as coisas são trabalhadas? Que você tem várias ferramentas para exatamente auxiliar
essas pessoas. E uma delas, com certeza, é a Umbanda. A gente sabe que, com certeza, nessa situação, existe um resgate aí, com certeza, né? Mas a gente também entende que a convivência, ela é muito difícil entre as pessoas, né? São pessoas pensando diferente, agindo diferente, com históricos diferentes. Então, a convivência, ela é muito difícil, né? Várias pessoas batem lá na nossa porta, lá no Templo Estrela do Oriente, buscando auxílio com relação a esse tema, né? A convivência, que é um tema muito, muito normal, muito comum, que se apresenta lá para todos nós. E como nós tratamos, primeiro a pessoa tem que olhar para dentro de si, né, Luiz? Olhar para dentro de si, e isso foi uma mensagem, inclusive, deixada pela vovó Catarina na última sessão que tivemos de Pretos Velhos. Olhar para dentro de si, ver onde você está acertando, onde você está errando, o que você precisa melhorar, porque nós precisamos nos melhorar para que a gente possa conviver, né? Entender o outro, olhar para o outro com outro olhar, né? E essas orientações que as entidades nos passam são, na verdade, um tratamento para que você possa seguir sua caminhada de uma forma mais positiva, né? Esse é um dos tratamentos, né? Existem várias coisas que podemos relatar, mas esse é um deles, né? Com certeza. E como é que a gente, num momento que a gente está na crise, vamos assim dizer, essa crise de convivência, como é que a gente consegue, Luciene, ter o discernimento da gente olhar para dentro e, a partir daí, promover essa transformação? Como é que você vê isso? É muito difícil, né? Como a Flávia falou, você conviver com uma pessoa nesse ritmo, né? Não se entender com a pessoa, né? Eu acho que é isso mesmo, é parar um instante, respirar, ter paciência e começar a entender que ninguém é o dono da verdade, né? Se o outro está errando, você também está errando, e começar aí a fazer, se conhecer primeiro, né? Reconhecer que existem erros de ambas as partes, né? Ninguém é o dono da verdade, ninguém está ali no caminho certo e é o outro que está errando, porque o que eu vejo muito nessa questão de convivência é sempre um achar que é o dono da verdade e que o outro não é, o outro está sendo culpado. Com certeza. Está fazendo com que você reaja dessa forma, de uma forma agressiva, né? Seja com palavras ou não. Então, acho que o primeiro momento é parar, respirar e reconhecer que ninguém é o dono da verdade. E querer mudar a situação, né? Porque Isso. ninguém aguenta viver no inferno, né? Com certeza absoluta. Você tem que querer modificar, querer mudar a história, o rumo dessa história. Isso é que é mais importante. É né? aquele negócio de você construir a paz e a felicidade. Isso não cai do céu. Você tem que certeza. ter boa vontade um com o outro, né? Sem dúvida nenhuma. Mais uma perguntinha, dona Flávia. Ela tem que pegar o óculos, gente. O José Alfredo pergunta assim: por que os Exus são considerados coisas do diabo? Querido irmão José Alfredo, nosso saravá fraterno. Veja bem, meu irmão, quando a gente desconhece aquilo que a gente falou até em outro programa, né? A gente vai emitindo conceitos sem conhecer exatamente a questão em si. Então a gente vai adotando os rótulos, né? Precisamos entender uma coisa, isso tem fundamento, isso na verdade começou, e nós falamos até muito sobre isso no curso A Umbanda Sem Fronteiras, quando a gente dedicou um módulo do curso exclusivamente para falar sobre os nossos guardiões. Isso começou na Mesopotâmia antiga. A Mesopotâmia é hoje mais ou menos ali entre o Irã e o Iraque, né? Era mais ou menos nessa faixa de terra. Quando os antigos sacerdotes, eles atribuíam as catástrofes naturais que até hoje existem, né, no nosso planeta, atribuíam esses cataclismas a coisas ruins, as coisas do mal, tá certo? Isso depois, com uma série de anos, vamos dizer assim, esses espíritos denominados por eles como diabo, eles receberam determinados nomes.
Mais tarde, alguns autores, entre aspas, umbandistas, associaram esses nomes a entidades da falange de Exus e Pombagiras. Além disso, os arquétipos de Exus que eram incorporados por escravos também na África Antiga, isso também fez com que contribuísse, né? E, finalmente, nos dias de hoje, se você entra numa loja de artigos religiosos, você vai ver ali Exu com chifre, com pombagiras com os seios de fora, com garfo, com não sei o quê. Isso foi uma outra coisa que também contribuiu para associar a imagem de Exu às coisas ruins. Quem conhece exatamente a função espiritual de um Exu e de uma pombagira, sabe que independentemente de estarem em evolução, já que todos estão em evolução, uma vez eu ouvi um Exu dizer uma frase da qual eu nunca mais me esqueço. Ele disse assim, olha, quem pensa que Exu precisa de luz, esquece que todos precisam de luz. Exu precisa de luz, orixás precisam de luz. Só existe um que não precisa de luz, que é Zambi Maior, porque ele é a própria luz. Então, vamos caminhando, que nós estamos com um trabalho de desmistificação da nossa religião. Um dia a gente chega lá. Fique com Deus, meu irmão. Bom, encerramos mais um quadro do Saravá Umbanda. Vamos a uma rápida homenagem, já que segunda-feira teremos a nossa gira com a Ibejada, a Terezinha da Praia, e já já retornamos com as considerações finais no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Era uma bela manhã de primavera. As mais lindas flores, o canto dos pássaros, os animais felizes, odores dos mais agradáveis inundavam aquele ambiente que se tornava um maravilhoso cenário onde toda a natureza em festa agradecia ao Criador tanta beleza. No meio daquela majestosa paisagem, um exuberante jardim nos saltava aos olhos, convidando a um contato mais próximo, onde inúmeras crianças brincavam desapercebidas do tempo. Porém, uma delas chamava a atenção pela ternura de seu olhar. Os lindos cabelos lisos, amarrados em 2 tranças, um belo vestidinho rosa, um sorriso inocente e os braços abertos formavam os componentes que me atraíam em sua direção. Ao me aproximar meio sem jeito e sem que dissesse uma palavra, apontou-me o céu azul, como se daquela forma pudesse encontrar as soluções de minhas aflições. Na verdade, o que poderia parecer um pequeno gesto se tornou um verdadeiro bálsamo para minha mente, pois pude perceber no astral a grandiosidade da justiça divina. O quão importante é para nós sentir as mais puras e positivas vibrações que a natureza nos emana, através de seres que buscam uma evolução
e que, como essa criança, nos auxilia, nos orienta e faz com que possamos progredir até que cheguemos ao nosso dia, onde teremos um encontro marcado com a espiritualidade. Saravá, a grande força da Ibeijada. Salve a querida Terezinha da Praia, Onibeijada. E depois dessa maravilhosa homenagem e singela, obviamente, à nossa querida Terezinha da Praia, estamos aqui no final de mais um programa Umbanda Sem Fronteiras e para o boa noite da minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos presentes, queridos irmãos da família Tel, queridos ouvintes, que nós possamos finalizar a nossa noite com muita paz, com muita luz, com as crianças vibrando sobre nós, nos dando alegria, nos dando caminho, nos dando direção e nos conduzindo sempre em direção ao caminho do bem. Que assim seja. Minha querida irmã Luciene Oliveira, aquele seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, amada família Tel, amados ouvintes, que possamos ter uma noite tranquila, com refazimento físico, mental, espiritual e sempre acreditando que ao amanhecer há sempre uma oportunidade do nosso Pai Maior para a renovação. Eu não tenho a menor dúvida disso. E para o seu boa noite, o meu querido irmão, professor Humberto Vieira. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio. Boa noite, família Tel. Amigos de casa, que tenhamos uma noite com muita paz, iluminada, um domingo venturoso, sempre lembrando que nós somos herdeiros de nós mesmos. Com certeza. Ô frase boa, ô frase marcante, né, gente? Queridos irmãos, então, como nós falamos, mesmo com esse fundo de Ogum, não esqueçam que segunda-feira nós temos um encontro marcado lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro, com uma grande gira de consulta com a nossa Ibeijada, as crianças do astral. Segunda-feira estaremos lá recebendo a grande força dessas crianças que, independentemente do seu arquétipo jovem, são espíritos milenares. Não quero que esqueçam que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades se iniciam a partir de 6 horas da tarde. Será uma honra tê-los na casa da Cabocla Jurema da Praia. Bem, então até o próximo sábado. Obrigado pela audiência de vocês. Estaremos juntos com mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras. Uma maravilhosa semana para todos vocês. Fiquem com Deus e que Oxalá os abençoe.